Para quem me conhece sabe, eu sou ficcionada por história de diários, mas especificamente hoje esse livro não é um diário, mas uma ótima biografia. E eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência dessa leitura no dia de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba Mônica C. Carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro, qualquer um outro item de presente. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado. Assim, você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. A história desse livro, Meu Nome é Selma, é uma biografia, né? Eu confesso que, particularmente, eu não sou tão fã de autobiografia. Por quê? Porque a autobiografia, ela sempre tem pontos tendenciosos, no sentido de eu não vou falar mal de mim, portanto, tudo na minha narrativa será positiva e benéfica em relação à minha própria pessoa. Né? Eu prefiro as biografias mesmo, e principalmente aquelas não autorizadas, porque eu acho que traz elementos da vida do indivíduo diferente do que a gente encontraria numa autobiografia ou numa biografia autorizada. Mas como a Selma não é nenhuma artista, nenhuma celebridade, e eu entendo que os escritos pós-guerra, eles têm um lado prejudicial no sentido de quem está contando a narrativa já sabe o que passou e como desencadeou o término da história, mas também tem um lado positivo de lembrança, de trazer à memória dados e situações e coisas vivenciadas. Né? Eu sinto que toda a história de Segunda Guerra, que traz luz à questão do Holocausto e do antissemitismo e da perseguição aos judeus, ela é benéfica nesse sentido de trazer a lembrança à Bárbara e para que ela não possa ser esquecida. A Selma van der Perl-Velan, ela nasceu em 22, em Amsterdã, e era uma jovem de uma família de classe média baixa. Os seus pais não tinham a melhor condição do mundo, mas davam uma vida relativamente mediana aos filhos. Eu acho que quando ela descreve um pouco sobre essa questão da família, ela dá a entender que a família aparentava viver uma situação financeira melhor, mas não era tão boa, apesar de não ser horrível. E porque ela tinha, por exemplo, na escola, num dado momento, ela criança, com aquela dificuldade mesmo daquele período que é um pré-guerra, a família não tinha condições mais de arcar com a educação, no sentido de pagar as prestações da escola. E ela ia muito arrumadinha, com roupas até caras, boas, de tecidos bons. E ela explica, ó, isso aqui foi uma roupa que eu ganhei de uma prima mais abastada. Meu pai já não tinha essa condição. E ela disse que era cobrada na escola e que era muitas vezes deixada de lado por causa mesmo dessa cobrança que se fazia em relação às mensalidades, né? Mas também ela não mostra uma situação de extrema pobreza e miséria, não. Então era uma jovem comum que vivia sua vida com sua família, o seu pai ator, e por isso um lar mais plural no sentido de fomentar aspectos culturais e literários
mais abertos, né? E ela terminou a escola normalmente, tinha seus irmãos e vivia com sua família muito bem. Apesar deles serem judeus, eles não eram judeus praticantes e onde eles moravam, muitos nem sabiam que eles eram judeus. Eles se passavam aparentemente como meros alemães comuns daquela região. E a Selma, ela vai descrevendo a mudança do local onde ela vive, da própria vida, quando começa a ter algumas restrições aos judeus, que de forma começou-se bem sutil, mas foi escalonando até ter uma situação de total repressão ao ponto das crianças terem que frequentar só escolas judias, os judeus tinham que ter a identificação da famigerada Estrela de Davi, né? Famigerada no sentido da imposição da época, né? Porque trazia ali uma identificação severa, discriminatória, ruim para quem usava, a dificuldade que os judeus passaram até a frequentar espaços públicos porque ficaram restritos apenas a espaços tipos judeus e a retirada deles até mesmo do comércio, do trabalho, não só do lazer, mas do trabalho, de você ser proprietário de uma loja, etc e tal, e você não poder negociar mais porque aquilo ali não poderia ser propriedade de um judeu. Então ela vai mostrando isso aí com muita sutileza no olhar de uma mulher que, apesar de não ser tão jovem para a época, já com 20 anos, mas que ainda era jovem no sentido de ainda ter muita coisa por realizar e pouca coisa por viver, né? Poucos namoros, uma vida ainda muito inicial, né? Principalmente com o término da escola e a tentativa dela de entrar no mercado de trabalho, tudo muito sutil, muito ainda precoce. E aí a Selma ela vai mostrando essa mudança nesse cenário da sua vida, a perplexidade diante de situações discriminatórias, de violência contra o seu povo. Eu vou ler um trechinho para retomar essa narrativa, mas que eu acho que ilustra um pouco isso aqui, sobre o que ela viveu. No fim, senti pena de tê-lo enganado. Fiquei apavorada que ele percebesse o que eu havia feito. Mas Bob me garantiu que mesmo que eu fizesse, não diria uma palavra a seus superiores. Afinal, isso faria parecer um idiota e ele seria enviado para o fronte na Europa Oriental. Depois da guerra, descobri que ele de fato havia sido enviado para o leste, mas não sei se isso teve alguma coisa a ver com o documento perdido. Pode ter se passado um tempo antes que ele se desse conta de que tinha desaparecido. E ele pode ter pensado apenas que o havia perdido. No entanto, dos meses que seguiram, tomei muito cuidado para não voltar a me aproximar de sua casa, nem do ponto de ônibus. Com essa mudança do cenário, o pai da Selma começa a perceber que teria que preparar-se um ambiente de fuga para si e para a família, porque diariamente estavam acontecendo convocações para as pessoas no sentido de se alistarem, no sentido de irem para os campos. E a Selma ela narra um momento que muito assim marcante na vida dela, quando um tio dela que estava intrigado com seu pai há muito tempo, em virtude do seu pai não ter sido convidado para a festa do casamento da sobrinha, e por isso o pai da Selma ficou muito tempo sem falar com aquele irmão, e de repente aquele irmão entra na casa, vai conversar com ele, com o pai da Selma, e ele age como se nada tivesse acontecido no sentido de intriga, e começam a conversar normalmente. E ali já era um clímax
em relação ao que eles percebiam como algo muito forte, que era a guerra estourando e a perseguição ao povo judeu, né? E a família meio que se divide, o pai da Selma ele é convocado para um campo e existem rumores de que aqueles campos poderiam ser campos de extermínio, mas a bem da verdade é que as pessoas não tinham consciência disso. Logo no início dos alistamentos, das convocações, as pessoas pensavam que eram apenas campos de trabalho forçado e a restrição momentânea, temporária, por causa da ocupação, por causa da guerra e por causa da discriminação mesmo ao povo judeu. A Selma, ela tem que se desdobrar e não está mais com a família e vai viver com um primo, uma prima, um conhecido, um desconhecido outro, e ela se vê numa situação de solidão, de estar só, e sutilmente, paulatinamente, nesse aspecto dela estar isolada e distante da família e sendo abrigada por pessoas, diga-se de passagem que não era simplesmente favores, porque em muitos aspectos ela tinha que arcar com suas despesas para estar escondida numa casa de uma família, e mesmo assim, ainda por causa daquela questão dos alemãos que denunciavam os judeus e que havia uma recompensa muito boa para quem denunciasse judeus escondidos, muitas vezes ela esteve em situação de, mesmo marcando com suas despesas, ela ser expulsa daquele lar. E ela consegue fazer amizade com alguns jovens, mais ou menos, da região onde ela morava, e ela começa a fazer amizade, receber abrigo daquelas pessoas e sutilmente, sem perceber, ela começa a fazer parte da resistência holandesa britânica como mensageira. Inicialmente, quando ela começa a mandar mensagens, as pessoas fazem sem ela saber o porquê daquilo e que estava enviando mensagens secretas e ocultas e pediam: Selma, vai para tal lugar e leva isso para alguém, fulano quer jogar xadrez contigo. E nessas relações de amizade, sutilmente, ela levava informações sem perceber. E as próprias pessoas que a usavam como emissária muitas vezes escondiam fatos importantes e significativos, porque como havia muita aquela recompensa de quem denunciasse judeu, de quem denunciasse judeus escondidos e opositores, e pessoas que fizessem parte da resistência, que aquela pessoa ela tem que ser um emissário só de mensagem, mas que não poderia ter muita informação sobre as pessoas em si. Porque caso fossem presos, pegos, e não denunciassem situações através de colegas e pessoas da própria resistência, através da tortura, né? A Selma, ela vai vivendo a vida assim, mais ou menos. Esse relato que eu trouxe desse trecho é uma situação que ela viveu com um soldado alemão que se interessou por ela, mas que não sabia que ela era judia. Ela pintou o cabelo e ela não tinha tantos traços que denunciavam essa herança judaica dela. A bem da verdade é que a família não comungava muito desse aspecto religioso, né? E ela vai seguindo. A guerra vai avançando, existe a dificuldade de adquirir gêneros alimentícios, roupas, toda espécie de coisas necessárias à sobrevivência. E esse aspecto é muito severo, porque mostra o clímax de uma época que não só quem estava nos campos sofria, mas toda uma população, diante de bombardeios, diante de restrição de liberdade, diante de muita perseguição. A Selma, num dado momento, ela está no esconderijo, e esse esconderijo ele é descoberto, denunciado, e aí ela vai para um campo, Ravensbrück, acho que se pronuncia assim, não tenho certeza, corrija-me aí quem conhece,
e sabe melhor a pronúncia. E esse campo difere de todos os outros da época porque era um campo restrito para mulheres, não havia homens nesse campo. E ela fala um pouco sobre o que ela viveu ali naquele campo, a situação de escassez de alimento, a questão das pessoas que iam gradualmente, gradativamente sendo levadas aos fornos de cremação, ou mesmo para alguns locais em que se faziam marchas da morte e morriam e eram jogados em valas comuns. E ela mostra essa dificuldade dela, da questão da alimentação, do cansaço físico, do sentimento de impotência, a falta de notícia dos pais, a tentar criar uma rotina saudável no sentido de manter a mente e o corpo forte para resistir. Né? Viver naquele período no campo de concentração era muito um sentido desafiador de resistir, de querer muito, e nem por isso fazia com que as pessoas nessa mente conseguissem chegar à liberdade, porque se ela adoecesse muito severamente, ela ia direto para a seleção de quem ia para uma câmara de gás, um forno, ou uma marcha com mortes no campo. Então, ela mostra muito esse instinto dela de força, de sobrevivência, de querer resistir, de querer sobreviver, de querer saber notícias da família, mas também muitas situações que, ao ver dela, foram momentos de pura sorte ao acaso. Eu não acredito em sorte nem no acaso, acho que, infelizmente, muitos poderiam ter sobrevivido, mas não aconteceu, infelizmente, e é isso mesmo. E eu acho que foi um privilégio, apesar das dores e das dificuldades de quem sobreviveu, continuar, não só para contar a história, mas para ter uma perspectiva de uma manhã diferente de tudo aquilo que eles vivenciaram naquela situação de campo de extermínio, de perseguição antissemita e da guerra. Eu vou ler mais um trechinho para arrematar essa história e a gente fechar a ideia geral. Diz assim: com medo, é claro que sabíamos muito bem que estávamos colocando nossa vida em risco, mas valeu a pena, disse a mim mesma. É melhor dar minha vida por uma boa causa do que por uma causa maligna. Posso realmente dizer que tornei a guerra um pouco mais breve. Acho que todos nós sentimos o mesmo quanto a isso. Tivemos de fazer nossa pequena parte para lutar contra essas atrocidades. Aqui ela faz referência ao seu período de resistência, né? Tão jovem, aos 20 anos, e fez parte de uma resistência e ela tem muito orgulho disso. É interessante porque nessa história a gente vai ver várias pessoas que se relacionaram com a Selma, amigas, parentes, desconhecidos que ela conheceu no campo. E ela traz um personagem, um Bob, que é uma figura, como muitos imaginam da época, que fez parte da resistência como ela, mas por causa da tortura e da perseguição da Gestapo, para que denunciasse outros judeus, ele acabou falando, dando o endereço e a localização de pessoas que faziam parte da resistência. E o Bob ele sofreu muito com isso o afetou profundamente. Ele até foi muito, depois do término da guerra, ele foi muito perseguido e no sentido de ser humilhado, porque todos aqueles que foram considerados amigos dos alemães e traidores dos judeus foram retalhados, mas a Selma tem aquele sentimento, teve em relação ao Bob aquele sentimento diferente, né? Querendo trazer à luz de que por causa da tortura é muito difícil você não denunciar.
E quando o Bob denunciou algumas pessoas da resistência, foi inclusive até para salvar a Selma e outras pessoas da morte. Então eu acho importante frisar isso porque acho que a tortura, o homem, ele criou métodos de tortura inimagináveis, insuportáveis, e a gente sabe que até aqui nesse livro tem um relato de pessoas que se suicidaram na época, numa situação de desespero, para não ter que denunciar os amigos, os colegas, os que faziam parte dessa resistência, e mesmo sem fazer parte da resistência, para não denunciar outros judeus. Né? Então, depois de muito tempo, o Bob até foi acusado como traidor, mas depois foi entendido que realmente o que ele fez foi uma situação só de, mesmo sob tortura, e quase recusável, né? Então é importante a gente frisar isso, porque acho que uma história ela tem várias histórias e uma situação ela tem várias situações. Nem tudo é tão óbvio, nem tudo é tão claro. E achei muito sagaz essa percepção da Selma em relação a isso. No pós-guerra, ela retoma a vida, tem a oportunidade de trabalhar, conhecer alguns países. Ela vai em calço de procurar saber o que aconteceu com sua família. O seu pai, a sua mãe e sua irmã, a Clara, de fato, morrem num campo de concentração. Mas ela consegue ainda ter um irmão que não participou da guerra e estava viajando, um outro irmão, e ela os reencontra depois da guerra. Ela demonstra aquele sentimento de incompreensão em relação a tudo o que viveu e a falta de compreensão das pessoas da época em relação a tudo que eles vivenciaram no campo. Porque por mais que se falou na época, e hoje é muito claro tudo que eles viveram de ruim, na época as pessoas, né, elas não têm essa percepção. E ela mostra essa dificuldade de vivenciar um pós-guerra com esses traumas, com essas vivências, que muitas vezes as pessoas que vivenciaram se calaram, e ela entende que foi até pior, porque precisavam desabafar um pouco mais, e que hoje isso é muito mais claro. Né? Ela mostra também a procura dela durante os anos, a questão de rever outros parentes, outros amigos e desconhecidos que ela conheceu no campo. E já idosa, depois de mais de 40 anos que ela já tinha passado a guerra, ela viajou, né, uma promotora dessa causa judaica, e ela disse que ela não teve coragem de voltar ao campo que ela ficou. Ela até foi para outros campos, né, fazendo parte de memoriais e relembrando os eventos da guerra, mas o campo específico que ela viveu não, porque era muito traumático, né? E imagino que sim. Achei um livrão, eu acho que ele tem no final alguns pontos bons, porque tem fotos e eu gosto muito dessa perspectiva de fotos. E é um livro forte, não é um dos livros mais dolorosos, porque apesar dela falar de situações de sofrimento, eu ainda acho que ela trouxe leveza, muita narrativa, e acho que vale muito a pena a gente sempre dar voz a esse tipo de narrativa, de história, para que sirva sempre como um memorial e não seja nunca esquecido, tá bom? Fica essa dica de leitura para vocês. Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!